Ora, cá estamos novamente em mais uma sessão de Falar de Macau, um podcast dinamizado pelo Instituto do Oriente e inserido numa dimensão mais vasta que é Asian Talk, falar de Ásia, né? Mas temos vindo a privilegiar esta linha de Macau por ser uma das identidades, ou se quisermos, uma identificação que o Instituto do Oriente tem. E falar de Macau não é mais do que procurar estarmos à conversa com alguém ou com pessoas que têm ligação de vários modos, né, a Macau, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista afetivo, quer do ponto de vista social e até do ponto de vista familiar. E hoje vamos estar à conversa com um velho amigo meu, de longa data, dos meus tempos da SEM, que é a Companhia de Eletricidade de Macau. Portanto, ou seja, também vamos trazer aqui uma vertente mais profissional, ou pelo menos mais ligada às questões económicas de Macau, que também é interessante. E hoje tenho comigo precisamente o Jorge Vieira, que foi diretor financeiro no meu tempo de Macau e depois passou a administrador da SEM, para além de variadíssimas empresas no Sudoeste Asiático, e vamos tentar que o Jorge nos traga também a sua perspectiva, né, e a sua forma de ver a realidade de Macau, nesta lógica mais, se quisermos, na vertente daquilo que é o emprego, a economia, né, a gestão, etc., né, e os choques culturais, né, que estas questões nos dizem. Né? Portanto, Jorge, antes de mais, está tudo bem contigo? Sim, está tudo bem. Quero-te agradecer enfim, por me teres convidado para formular a minha opinião, que é a minha opinião pessoal, não é? Sobre a realidade de Macau, desde os tempos em que eu fui para lá e provavelmente até agora. Mais uma vez, quero-te agradecer por isso. Não, é com muito gosto, é com muito gosto. E vamos tentar então partilhar aqui um bocadinho com os ouvintes, né? A tua visão de Macau, né? Portanto, tu vais para Macau com um contrato, né? Com muita gente, né? Daqui do continente, né? Que está a serviço a Macau. E depois ficas não sei quantos anos, né? Conta-me lá um bocadinho essa tua história. Exatamente. Eu fui para Macau, como tu mencionaste anteriormente, como diretor financeiro da SEM. Eu era diretor financeiro da Compaq Portugal, uma empresa de computadores, diretor financeiro e também diretor-geral de uma empresa financeira da Compaq, que era a Compaq Finance. E em 1998 surgiu-me este desafio para ir trabalhar para a SEM. Que eu, enfim, imaginava todas as alternativas possíveis, mas nunca me passaria pela cabeça ir trabalhar para a Ásia ou para Macau. Nunca. Conhecia Macau, enfim, dos livros da história, muito pouco, e como eu sou uma pessoa, enfim, mais há 20 e muitos anos do que sou hoje, aventureira, aceitei o desafio e lá fui eu de armas e bagagens, e fiquei depois, tanto em Macau como no Sudoeste Asiático, mais de 20 anos. 20 e foi anos. Assim, sim. Acabaste de estar 20 anos para quem pensava ir fazer uma coisa. Exato, 2 anos, na altura o meu contrato era 2 anos, estamos a falar de 1998, 98. junho, exatamente 1 ano e meio, mais ou menos antes do handover, e tinha um contrato de 2 anos, e pronto, e depois desses 2 anos seria ou regressava ou Jorge, continuaria.
Jorge, consegues dar, recuperando a tua memória, qual foi assim o teu impacto? Por um lado, a chegar a Macau, né, nessa altura, Pois, em 90, e depois também a empresa, né? Ou seja, eu penso que mesmo do ponto de vista laboral vais encontrar coisas diferentes, né, da tua claro, experiência de vida, né? Consegues dar um bocadinho claro. de imagem? Com certeza. Bom, a chegada a Macau é o típico e que toda a gente se refere. Ainda por cima, eu fiz um voo que na altura existia, o voo da TAP, que era direto. Não, havia um stopover na Tailândia, mas embarquei aqui em Lisboa e saí em Macau. E recordo-me quando abriram a porta, eu estava logo nos primeiros lugares do avião, estávamos em junho, um dia chuvoso, e foi o bafo incrível de umidade sufocante que eu recordo-me que estava com dificuldade em respirar. Descer as escadas do avião na plataforma do aeroporto de Macau era uma coisa incrível. Comecei logo a transpirar. Depois entramos para dentro do edifício principal, pronto, procedemos enfim, àquelas burocracias de identificação, etc. E saí e encontrei, tinha uma pessoa da SEM com um cartaz a dizer o meu nome, pronto, com 20 mil patacas para me entregar, porque eu não, enfim, eu não tinha dinheiro para sobreviver nos próximos dias, levaram para o hotel e pronto, mas este primeiro contacto com a umidade de Macau foi terrível, é inesquecível. Eu cheguei numa altura, 98, eu não sei se tu te recordas, havia a Ásia estava a viver um período muito difícil, a crise asiática, que tinha afetado vários países ali na região, a Tailândia, a Malásia, Singapura, Indonésia, e de certa forma também Macau. A China, imagino que não tanto, eu não tenho os números presentes, mas imagino que a China estaria a crescer de forma enfim, espantosa, estamos a falar de 1998, mas Macau foi afetado porque nessa altura eu recordo-me que havia muitos colegas nossos, amigos nossos, que diziam que agora é que era a oportunidade para comprar casa em Macau, porque o imobiliário tinha sido altamente afetado por causa da crise asiática, que eu julgo que foi uma crise que começou, não sei se foi no México, mas que depois se espalhou para a Ásia, com a desvalorização incrível das moedas, as taxas de juros eram uma autêntica montanha russa, subiam, desciam, e eu nos primeiros 2 anos, no máximo, um ano e tal, fui assistindo a isso, mas em termos de SEM, o negócio era um negócio, como tu sabes, muito estável, uma utility, enfim, não senti aquilo que se via lá fora, com o desemprego, etc. E a nível Jorge, a nível das relações, notaste relações de trabalho e de colegas, etc. Notaste aí alguma diferença que tenha sido significativa? Notei, vamos ter que fazer aqui uma distinção entre o grupo de expatriados, que eram europeus, principalmente portugueses, e os nossos colegas chineses, ou maioritariamente chineses.
havia também outros colegas de outras nacionalidades, mas obviamente a maioria eram chineses. Claro que notei imensas diferenças culturais. Para quem vinha de um ambiente europeu, português, um ambiente muito mais aberto, nós somos, enfim, muito mais diretos. A cultura chinesa, asiática, enfim, é um pouco diferente. E notei essas diferenças, claro, e apercebemos com bastante facilidade. Isto não quer dizer que seja melhor ou pior, são diferentes formas de abordagem da vida. Era diferente, ao fim e ao cabo, não é? Diferentes, exatamente. Mas já agora gostava de te ouvir sobre alguma dúvida, não é, que eu tenho do ponto de vista mais da análise social. Não é? Tu pertenceste a uma empresa que era, ao fim e ao cabo, uma marca da Portugalidade em Macau, que é a SEB, não é? Portanto, como empresa de referência, matriz portuguesa, como era a CTM e como era a banca, e apanhaste isso ainda no apogeu em 91. Como é que tu explicas o desaparecimento, né, ou a fragilização de algo que era uma coisa quase que para manter, não é? Não sei se tens alguma ideia. Exatamente. Não, o teu comentário, enfim, pergunta tem toda a pertinência. Vamos lá ver. Até àquela altura, Macau ainda era português, o governo de Macau exercia alguma, enfim, influência sobre as empresas investidoras, as grandes empresas investidoras portuguesas. Para além dessas que tu mencionaste, havia também empresas de seguros, havia empresas de construção, de engenharia, que as de engenharia continuaram, eu sei que ainda há algumas, pelo menos uma ou duas lá em Macau. Nós temos que ver isto num contexto. Estas grandes empresas que estavam lá em Macau eram também a banca e as utilities, a empresa de eletricidade, a empresa de telecomunicações. Os investidores que lá estavam eram empresas públicas. Ora, era fácil ao governo de Macau, português, exercer algum lobbying sobre estas empresas aqui em Portugal, para elas irem para lá. E foram e fizeram com certeza bons negócios. Naquilo que eu conheço dos investidores portugueses que estavam na SEM, posso-te garantir que fizeram bons negócios, foram boas apostas, mas também assumiram alguns riscos, e isso tem que ser dito. Isto não foi dito agora, mas eu, quando cheguei à SEM, a SEM era uma empresa excepcional, extremamente forte do ponto de vista económico-financeiro. Aliás, eu quando fui para lá, antes de ir para lá, quando me convidaram, antes de dar o meu acordo, eu analisei a situação económico-financeira da SEM e achei-a, e falei com pessoas que tinham estado em Macau anteriormente, e toda a gente dizia que a SEM era de facto uma empresa excepcional e que foi fruto do trabalho de equipas de portugueses que, a partir da década de 80, pegaram na antiga Melco, a empresa de eletricidade que estava em Macau, que estava falida, e que a recuperaram do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico-financeiro, e fizeram da SEM, de facto, uma empresa excepcional. Isso foi um trabalho dos gestores, dos engenheiros portugueses, da EDP e de outras empresas que foram para lá. Portanto,
para responder à tua pergunta, até aquela altura, estas grandes empresas portuguesas estavam lá e nós, portugueses que éramos residentes de Macau, tínhamos a expectativa que elas iriam continuar, coisa que não aconteceu, que eu achei de certa forma de algum miopismo. Nós víamos no final da década de 90 a China iria ser um ator, em termos económicos, brutal a nível mundial. Sentia-se um país daquela dimensão, naquela altura crescia a 2 dígitos, o PIB da China crescia a 12%, 13%. Ora, Macau poderia ter sido uma plataforma muito importante para fazer negócios com a China, se estas empresas lá ficassem. A EDP ainda continua lá e isso, a justiça tem que ser feita. Mas o caso da CTM, em que a PT abandonou, a banca venderam os bancos todos, depois aperceberam-se do erro que cometeram e voltaram, mas já numa situação já não com a importância que tinham, porque tiveram que começar pequenas operações do nada, tinham vendido as grandes operações, o caso do BCM, enfim, e de outros. Felizmente ainda está lá o BNU, que é detido pela Caixa, mas porque o BNU é um banco emissor, mas as empresas de construção foram-se todas embora, as empresas de seguros foram-se todas embora, mas também houve aqui muitas mudanças. Enfim, eu acho que naquela altura houve alguma falta de visão dos gestores que dirigiam estas grandes empresas aqui em Portugal. Dos gestores e se calhar também do próprio Estado, não? Dos políticos. Sim, se calhar também, evidente, porque isto, se houvesse alguma visão para a Ásia, do lado do Estado, o Estado poderia, ou os governos poderiam ter influenciado estas empresas a ficarem, embora no fim do dia fosse uma decisão deles ficarem ou não ficarem, mas eu acho que de certa forma também se deslumbraram com as ofertas que lhes fizeram e venderam os ativos que tinham em Macau por valores enormes, absurdos até. Mas tu tiveste, eu acho que tu tiveste uma experiência muito engraçada e se calhar agora tentávamos descolar-nos um pouco para o chamado período da pós-transição. Tu viveste o período ainda com o governo português, não é? E depois estás até 2014. Portanto, ou seja, vives um grande período da pós-transição. E depois com uma nuance que eu já agora gostava de te ouvir falar, que tu acabas por ser administrador dos franceses, ou seja, estás numa empresa nitidamente portuguesa, com uma chancela, e depois na pós-transição, né, com vários rearranjos, vais representar os franceses. Isto não é alguma falta, independentemente do teu critério profissional, né? Como é que de repente a própria SEM perde peso para os franceses, né? Quando ela tinha alguma legitimidade para se manter portuguesa? Isto teve a ver com a transição ou achas que não teve a ver com a transição? Não, isso aí não teve a ver com a transição. Vamos lá ver. Eu era diretor financeiro. O diretor financeiro normalmente tem muitos contactos com os acionistas. Eu tive contactos com a EDP anteriormente, em termos de enviar relatórios, de falar com pessoas
no quartel-general da EDP, pessoas que tomavam conta desses relatórios, mas também tinha com os franceses. Nessa altura, os franceses tinham uma estrutura muito mais profissional, desse ponto de vista, do que tinha a EDP. Que intervia mais, que fazia mais perguntas. Eu tinha frequentes reuniões em França, onde ia apresentar a SEMA, onde ia discutir os orçamentos, onde ia discutir, enfim, até as políticas de seguros. E eu muitas vezes até dizia a colegas da EDP, aliás, cheguei depois a ter reuniões com pessoas da EDP a dizer, vocês têm um umbrella de seguros, porque é que nós não podemos beneficiar das vossas apólices, pagávamos menos e havia aqui algumas sinergias. Isto foi discutido, isto e muitas outras coisas. Portanto, eu desenvolvi estes contactos, principalmente com estes dois grandes acionistas, que eram os que, enfim, geriam a empresa, eram os que lideravam tanto do lado do grupo sino-português, como do lado, porque havia dois grandes grupos, que eram o Sino-French e o Sino-Portuguese Group. E estes dois grupos é que lideravam e que tinham a maioria do capital da SEM. E os líderes dentro destes grupos, no caso do Sino-Portuguese, era a EDP, e no lado do Sino-French era a Suez. Derivado dessa relação, e quando saiu o CEO na altura, o Vaz Marcelino, que era português, e por causa dos acordos acionistas passou a ser alguém nomeado pelos franceses, o grupo sino-francês tinha direito a 2 pessoas na comissão executiva. Derivado à relação que eu tinha já com eles já me conheciam, já sabiam o que era a minha performance profissional, porque eu apresentava-lhes o negócio, explicava-lhes o negócio, porque eles ao princípio tinham algumas dificuldades em entender o negócio, por causa do investimento, enfim, eles ficavam muito confusos, mas porquê? Porque o investimento havia aquela, eu diria, quase que obsessão na SEM de investir. É preciso ter algum cuidado com o investimento, aliás. Isso depois veio-se a verificar no pós-2014, que o excesso de investimento pode trazer muitos problemas. E eu uma vez dei uma explicação numa reunião em Hong Kong, em que toda a gente estava a falar, e o CEO novo da Suez dizia para o CFO do grupo que se devia de investir, e o CFO do grupo dizia, mas vocês são loucos, e eu lá dei uma explicação, e o CFO começou a conhecer, e eu recordo-me, o CFO vira-se para o CEO daquela região e diz assim, eu quero este homem no board, eu quero este homem na comissão executiva e no board. Foi o único que me deu uma explicação que eu consegui entender o negócio da SEM, do ponto de vista económico. E foi, talvez, não sei se foi por causa disso, foi talvez toda a relação e pela aquela explicação que eu estava calado, não tinha dito nada, eles falavam, misturavam o inglês com o francês, e eu não dizia nada, até porque nem conhecia praticamente o CFO do grupo, e ele às tantas diz, Jorge, tu não estás a dizer nada, mas o que é que tu dizes a esta discussão que estamos aqui a ter por causa do investimento? Eu expliquei-lhe os cuidados a ter, as técnicas que devíamos utilizar para controlar o investimento, etc. E ele vira-se para o CEO da região
e diz: eu quero este homem no board, eu quero este homem no... Vocês andam à procura de um executive director, eu quero este indivíduo. E a partir daí, um mês depois, o meu nome apareceu para ser nomeado como administrador, e pronto, e a partir daí fiquei a trabalhar para os franceses, fui para o Sudoeste Asiático, enfim, e depois de ter saído do Sudoeste Asiático, como tu sabes, ainda continuei a cooperar com eles. Mas diz-me, portanto, estes teus 14 anos, vá lá, da pós-transição, né, e na tua função, né, de estares à frente de um grande negócio, e eu diria que uma área que é, obviamente, a energia, né, tu sentiste, para já, nós, mesmo na altura da pré-transição, havia a tal umbrella chinesa, né? Os chineses nunca desapareceram, né? Na pós-transição, tu começaste a sentir isso de uma forma mais nítida ou é um mito falar nisso? Bom, eu na pós-transição, o que eu senti, eu acho que isto é comum a todos os colegas que lá estavam, é que a SEM deixou, pelo facto de talvez ter uma estrutura acionista com muitos investidores ocidentais, deixou de ser uma empresa que não tinha acesso ao poder que tinha anteriormente. Tanto que, embora já tivesse previsto na lei a constituição de um regulador, o regulador só veio a ser, de facto, constituído depois do handover. E o regulador, a nossa relação passou a ser fundamentalmente entre nós e o regulador. E o regulador era extremamente exigente connosco. Coisa que, pelo meu ano e meio, talvez, enfim, não estive em 95, em 96, em 97, talvez fosse diferente. Mas aquele último ano e meio da administração portuguesa, os contactos com o governo, pelo que eu tenha dado por isso, eram poucos, não havia, talvez porque a administração portuguesa tivesse em fim de ciclo e o foco era outra coisa, e não estaria muito interessada em estar a concentrar esforços com empresas utilities, como a SEM. A SEM era uma empresa extremamente estável, não havia problemas praticamente nenhuns. Portanto, nesse aspecto, a diferença que eu noto no pós ou depois do handover é que, de facto, a nossa relação passa a ser com o regulador, e a relação é uma relação de uma exigência muito grande do lado deles, relativamente ao investimento, relativamente a todo o tipo de indicadores que a SEM tinha, técnicos, económicos, financeiros, e aí nota-se que, de facto, aquela importância que eu acho que me tinha apercebido. Eu não sei se, como te disse, um ano e meio, não sei se foi o suficiente para perceber, porque aquilo era o fim de ciclo, mas aquela importância que a SEM tinha com de certeza absoluta, era a maior empresa de Macau, com exceção do casino do Stanley O, a seguir vinha a SEM. Eu noto que a SEM perdeu essa influência. Quanto ao umbrella chinês, o umbrella chinês continuou, sob todos os pontos de vista, e até se
até aumentou, porque nós passámos a importar muito mais energia da China, porque nós até 99 periodicamente investíamos na expansão da capacidade de geração local, tivemos apenas não sei se foram 200 megawatts, não tenho bem a certeza, de investimento num grupo ou 2 geradores, que fizemos a transição para o gás natural e depois mais nada. Portanto, não sei se respondi à tua pergunta. Não é para responder, é para a gente ouvir só. Ouvir. Claro. Não, mas olha, já agora, e para isto o tempo passa, não é? Mas eu quero manter um bocadinho este padrão temporal, não é? Destas conversas, não é? Mas gostava também de ouvir sobre. Tu és daqueles portugueses que regressam recentemente, ou seja, eu sinto que há agora uma vaga de regresso de portugueses, por vários motivos, e tu foste um deles, obviamente tinhas os teus motivos pessoais, mas gostava de te ouvir sobre alguma apatia, se quiseres, não é, que eu sinto dos portugueses que estão ou que estiveram, portanto, este tempo, né, do pós-Andover, e que de alguma forma sentem-se um pouco desmotivados, um pouco abandonados, não é? Tu sentiste isso contigo e depois com as pessoas que estiveram a viver isso contigo nestes 14, 15 anos da pós-transição? Gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre se quiseres, aquilo que pode ser o desalento, vá lá, né? Que Macau ofereceu a quem quis lá ficar, que não deveria ser assim, né? Devia ser ao contrário, né? Devia ter aumentado o alento das pessoas. Mas parece-me que o percurso foi de desalento, né? Era um bocadinho esta visão, e já agora, se que me deixes um pouco a tua percepção sobre o futuro de Macau, aquilo que tu achas que Macau vai ser, né, no futuro. Bom, eu sou um caso particular, porquê? Porque eu saí de Macau porque, como tu sabes, o meu acionista vendeu a participação que tinha na SEM, não foi logo a seguir ao Andover, mas, enfim, porque eles também eram franceses e chineses, porque eu representava na SEM um grupo que se chamava Sino-French Energy Development, que era constituído pela Suez e pelo um grupo de Hong Kong. Eles vendem a sua participação de perto de 40% no capital da SEM em 2014 e eu saí por causa disso. E depois a opção profissional que me deram foi para o Sudoeste Asiático, comecei na Indonésia e depois foram-me nomeando para boards, conselhos de administração em algumas empresas ali na região, mas eu tinha uma missão que era vender uma grande empresa de águas em Jakarta e depois disso partir para outra. Portanto, a minha saída dá-se por estes motivos. Pondo a hipótese, se eu tivesse continuado em 2014, se eu lá estaria ainda hoje, provavelmente hoje ainda estaria, mas não por muito mais tempo. E vou-te dizer porquê. E o motivo era um objetivo que eu tinha desde o princípio, e eu fui dizendo isso várias vezes aos meus amigos. Quando chegasse aos 60 anos, eu fazia as malas e vinha-me embora. Eu tenho 59, portanto, aos 60 anos, provavelmente, daqui a uns meses, eu estaria a fazer as malas ou completaria o que faltava do mandato, para não abandonar o mandato a meio do termo, e depois vinha-me embora. Isto era o que me aconteceria comigo.
é óbvio que eu percebo a tua questão. Enquanto lá estive, nós notávamos, enfim, isso que tu referiste. Eu acho que abandono é uma palavra muito forte, mas um certo desinteresse. Depois do Andover fechou, Portugal concentrou-se na Europa, talvez na relação com a África, na relação transatlântica com o Brasil, e nós ouvíamos de vez em quando as notícias, as notícias que tínhamos de alguns políticos que iam a Macau, era no 10 de junho e, enfim, íamos ao cocktail do consulado e pouco mais do que isso. Portanto, e obviamente que nós, como comunidade e com toda a carga histórica que Macau tinha, que foi um território, enfim, sob a administração portuguesa durante quase 500 anos, e com milhares de portugueses lá, com perto de 200 mil pessoas, acho que é o número, com o passaporte português. Nós, portugueses que tinham vindo aqui de Portugal, pensávamos que, enfim, obviamente que temos que distinguir uma coisa. A partir da data do Andover, deixou de ser um território gerido por Portugal e passou a ser um território da República Popular da China, e desse ponto de vista não havia nada a fazer, antes pelo contrário. Mas, pelo menos em relação à comunidade portuguesa, poderia ter havido um acompanhamento diferente. Pelo menos isso é o que eu sinto. Eu não sei se outros portugueses que tinham, se calhar, outro tipo de relações são da mesma opinião, mas uma coisa te garanto, do meu círculo de amizades, todos dizíamos isto. Parece que estávamos ali um pouco abandonados, porque nós não éramos imigrantes normais. Havia toda uma carga histórica de séculos, de uma importância... Faziam parte da vida de Macau, não é? Todos vocês... Exatamente. E isso refletiu-se depois. Nós há pouco estivemos a falar do abandono, do desinvestimento das empresas portuguesas em Macau. Isso é reflexo daquilo que estivemos a falar, disto que estivemos a falar agora, de um certo... Jorge, foram os erros do passado, não é? Exatamente. Não é? Olha, portanto, isto já está a ficar... A conversa é interessantíssima, não é? Ficamos aqui com outra hipótese, não é? De mais outra conversa, mas para manter um bocadinho o padrão, não é? Acho que foi extremamente interessante o teu ponto de vista. Aliás, trouxeste uma visão que eu não tenho ainda trazido nestes podcasts, não é? Portanto, daí esta diversidade que eu procuro, não é? E o teu contributo, foi extremamente, para além de agradável, interessante e penso que útil, não é? Para quem quer ouvir falar de Macau numa perspectiva um bocadinho diferente das identidades e das culturas, que é o tema que eu trago, mas que acho que também é importante falarmos destas questões dos investimentos, dos negócios, da forma de estar, das decisões, e tu trouxeste-nos isso e eu agradeço-te imenso. Para quem nos está a ouvir, espero que numa próxima venhamos a ter mais uma conversa de falar sobre o Macau, com mais uma pessoa, né, que nos traga perspectivas diferentes. Agora resta-me agradecer-te, Jorge, pelo teu contributo e nós vamos tomando o nosso café e vamos continuando a falar de Macau. Né? Quando é conversar, exatamente. Pronto, eu também gostei imenso desta conversa contigo, que já várias vezes abordámos, não só sobre Macau, mas sobre outros assuntos também. E se quiseres mais alguma vez,
dispõe. Eu estou disponível, portanto, é sempre um prazer falar contigo. Ok, olha, muito obrigado, Jorge. Até uma próxima e vamos deixar os ouvintes depois tirarem as suas ilações. Boa noite. Ok, pronto. Boa noite, um abraço. Adeus, com licença.